A gente tem hoje, então, esse conto do Machado, né, O Espelho, que é um conto bem legal. Vocês viram o conto? Não? Tem que ler, esse conto tem que ser lido, gente. Esse conto é legal. Não só para o vestibular, ele é legal para a vida. Tá bom? É bacana mesmo esse conto. É um texto curto, tá? É um texto de leitura de 10 minutos, assim. Você vai curtir pra caramba a leitura desse conto. É um conto que o Machado publica num livro chamado Papéis Avulsos. Uma das principais obras do Machado. É um livro que ele publica em 1882. Né? Você está lembrado da sua aula de literatura? Já é o comecinho da chamada fase realista do Machado, né? É um ano depois dele publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente pode até imaginar, se bem que isso é só um exercício imaginário mesmo, mas é legal pensar que ele escrevia esses contos mais ou menos enquanto escrevia o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Dificilmente ele terá escrito todos os contos do livro em apenas um ano. Eu acho que foi uma produção contemporânea. Então a gente pode colocar esse título, Espelho, como livro, Papéis Avulsos, dentro daquele que é o momento talvez mais brilhante da obra do Machado de Assis, que é um dos mais brilhantes autores da literatura brasileira e até da literatura universal. Então, sei lá se eu posso me atrever a dizer que isso aqui trata-se realmente de uma obra-prima. Né? É um momento muito fecundo do Machado. Legal, não? Muito fecundo mesmo. Ok? Então vamos dar uma olhadinha. Antes da gente começar a falar do conto propriamente dito, só lembrar a vocês uma questão muito interessante. Dentro da literatura, o espelho é uma metáfora, é uma imagem, é na verdade um tema literário muito explorado, muito. Machado é mais um desses autores que abordam o tema, tá bom? Por que o espelho é um tema muito explorado? Exatamente porque o espelho é o duplo. O espelho me reflete, o espelho me mostra, né? Quando eu me olho no espelho, eu tenho a oportunidade de me ver, de me enxergar de uma maneira que de outra forma eu não me vejo. Cada um de nós faz uma imagem de si próprio. Essa imagem raramente corresponde à realidade. Uma vez eu já estou com os cabelinhos prateados, né, como você pode perceber, eu estava na fila do supermercado, esperando para passar minhas compras. Quando de repente eu comecei a escutar um Senhor, Senhor, e eu, olhando, quem seria esse Senhor? Legal, e a mocinha do outro caixa, Senhor, por favor. E eu olhando ao lado. Poxa, o sujeito, além de velhinho, está surdo. Legal, quando batem no meu ombro e diz assim, ela está te chamando. Como assim? Eu sou um senhor. Eu não me vejo como um senhor. Jamais. Minha primeira providência quando deixei as compras em casa, passei na barbearia e rapei o cabelo. Usei 0 durante uns 2 anos. Fica legal, não? Rapaz, que isso? Eu não me vejo como um senhor. Legal? Mas é claro que quando os outros me veem ou eu me olho no espelho, o espelho, esse maldito espelho, o que ele me diz? Eu sou um senhor. Né? Eu tenho essa aparência física, da qual eu não me dou conta. Eu sou essa pessoa. A pessoa que eu me vejo aqui dentro é uma, o que está aqui fora é outra. Legal? Portanto, o espelho, voltando ao tema do espelho, o espelho é esse outro que me devolve essa imagem. E ao me devolver essa imagem, ele me força a refletir sobre quem eu sou. Estamos, portanto, diante do tema da identidade. Legal? Olhar-se no espelho é olhar para si próprio, é ou não é? Se bem que a imagem que a gente vê de manhã é bastante catastrófica. Tá bom ou não? Não é à toa que quando você se arruma diante do espelho. O que você está arrumando? A si próprio? Não, a sua imagem. Eu, né? Eu não tenho muito o que arrumar diante do espelho, vejam só vocês. Mas enfim, a gente ao se arrumar diante do espelho, a gente está dizendo o seguinte, gostaria que os outros me vissem assim. Essa é a imagem que eu quero ter. Tá bom? O tema, portanto, aparece frequentemente sempre que os escritores se debruçam sobre essa questão da identidade do indivíduo. Quem eu sou? Essa é a pergunta, no fundo, que está atravessando o livro todo. Quem é o indivíduo? Legal ou não? Me delongando um pouquinho mais ainda no tema, se vocês me permitem, o João Guimarães Rosa tem um texto também em que ele fala disso, de um personagem que um dia se olha no espelho e surpreendentemente não se vê. Não se enxerga e ele entra em pânico.
quando ele não vê a imagem dele mesmo refletida, né? Ele questiona se de fato ele existe ou não, já que ele não se enxerga. Portanto, é um tema bastante explorado, sempre nesse viés da questão da identidade, ok? É esse caminho que a gente vai pegar nesse texto, que é esse caminho que o Machado propõe. E é interessante acompanhar como é que o Machado vai propor isso, né? Afinal de contas, o Machado é um escritor absolutamente fascinante, original, inteligente. Como é que ele explora esse tema? Que é um tema bastante conhecido, ok? Vamos lá, então. Para quem não leu, eu vou contando algumas partes do enredo. Para quem já leu, vai relembrando, tá bom? O texto, que é curto, é bem breve, ok? E está dentro de um gênero bastante conhecido. E um parênteses que é importante que se faça aqui. Repara que a Unicamp ela coloca entre os títulos que ela vai pedir na prova 3 contos. 3. Espelho, Negrinha, Amor. Não é isso? É interessante perceber que esse gênero literário, o conto, quando ele surge no Brasil, e ele surge com força no século XIX, e com muita força ainda pelas mãos justamente aí do Machado de Assis, ele é um gênero que ele tem uma estrutura, uma arquitetura bastante nítida, bastante clara, né? Um conto tradicional, um conto típico, característico, e um conto machadiano segue exatamente essa estrutura. É um conto que se compõe basicamente de 3 momentos distintos, 3 etapas no percurso do enredo, no percurso do personagem. A primeira etapa é sempre uma etapa em que o personagem se encontra numa situação de relativa tranquilidade, equilíbrio e bem-estar, né? É o Jacobina do início desse conto. Jacobina é um homem, né, com uma vida tranquila, estável, tá? Um sujeito muito sensato, ok? E no começo do conto, ele está na companhia de alguns amigos, 4 amigos, que debatem de maneira muito ardente, muito intensa, a seguinte questão: o que é a alma? Um debate que ele mesmo chama de metafísico. Legal? O Jacobina se mantém em silêncio, apenas ouvindo. É um sujeito discreto que não gosta muito de falar. Esse é o começo da situação. Legal? Uma situação bastante tranquila, cômoda, ok? No decorrer da história, o personagem caminha para uma situação de confronto, de conflito, né? Esse conflito significa uma espécie de desarranjo. Aquilo que está acomodado se desorganiza. Aparece, na trajetória do conto, aparece um elemento exterior, um elemento externo, que provoca uma desorganização daquele mundo, daquele personagem que estava perfeitamente organizado. E aí se estabelece uma instabilidade, que é o momento climático do conto, até que se restabelece alguma outra forma de estabilidade, não exatamente a mesma de antes, mas uma outra. Se a gente der uma boa olhadinha, né, esse é um pouco o percurso da Ana no conto O Amor, é ou não é? A vida tranquila na família, o encontro, a visão do cego ali no bonde, ok? A epifania que isso provoca, o choque que isso provoca, como a Ana se sente depois. É claro que a Ana volta para casa e há uma outra estabilidade, não a mesma de antes, mas uma outra. Se eu olhar para a Negrinha, é também um pouco nesse caminho. A Negrinha é aquele objeto, né, do sadismo, da violência sádica da Dona Inácia, até que aparecem as 3 sobrinhas da Dona Inácia, as sobrinhas netas dela, os 3 anjinhos, lembre-se disso, né? E ela brinca com a boneca, ali ela se descobre alguém, e isso provoca uma espécie de susto na própria Negrinha. Esse susto é o que desarranja, né? É o que desorganiza o mundo dela. Só que no conto Negrinha ela morre na sequência. Tudo bem? O conto Espelho, ele segue um pouco esse caminho, um pouco essa estrutura. Então eu gostaria que você ficasse de olho nessa possibilidade de que a prova explore e aproxime essa convergência, né, essa similaridade. Não é exatamente uma igualdade, mas antes uma similaridade nessa estrutura narrativa. Tá bom ou não? É interessante ficar de olho nisso daí. Okay? Voltemos ao conto. Então estão lá os amigos conversando e o Jacobino de repente se levanta e diz o seguinte, que ele vai dizer o que ele pensa daquele tema, mas ele não admite réplica, ele não quer debater.
Ele vai contar uma história, essa história expõe a teoria dele das almas. Então Jacobina tem uma teoria que ele formulou sobre a alma. Basicamente a teoria do Jacobina é a seguinte: existe uma alma interna e existe uma alma externa. Voltando ao meu exemplo muito banal lá da fila do supermercado, quando a mocinha do caixa me chamava, Senhor, 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 e eu não me reconhecia naquele Senhor, era a minha alma interna falando. É o como eu me vejo, é o como eu me percebo, tá bom? Essa alma, eu carrego ela comigo. Ela não depende de nada, apenas de mim. E a alma externa? Na teoria do Jacobina, a alma externa pode ser qualquer objeto exterior ao indivíduo, e no qual, por algum momento, essa alma se concentre. Eu sei que colocando dessa maneira fica um pouco estranho. E o Jacobina, no conto, ele percebe a estranheza dessa exposição dele. Então ele se propõe o quê? A contar uma história que teria acontecido com ele para ilustrar essa teoria. Legal? E o conto propriamente dito, portanto, é a narrativa desse evento que aconteceu a Jacobina quando ele tinha por volta de 25 anos de idade, através da qual ele vai ilustrar, ele vai demonstrar a teoria da alma que ele tem. Legal? Repara que na construção narrativa que o Machado de Assis está fazendo desse conto, há uma sutileza, existe uma certa alinearidade, né? O conto começa num momento, o Jacobina reunido com esses amigos, aí o Jacobina anuncia que vai contar uma história, e aí então o que faz a narrativa? Ela volta lá atrás, naquilo que seria a juventude do Jacobina, ok? O conto não segue uma linha cronológica linear. Se eu observar o texto da Clarice e o texto do Monteiro Lobato, a cronologia dos eventos segue uma linha começo, meio e final. No conto do Machado, não. Há um momento X, ele conta o que acontece, aí o Jacobina fala: bom, agora eu vou narrar para vocês o que sucedeu comigo lá atrás, quando eu tinha 25 anos. Então a gente volta no tempo. Ok? Há uma espécie de um flashback. Legal ou não? E aí a história acontece propriamente nesse momento temporal. Essa é uma diferença na arquitetura, na estrutura narrativa entre esses três contos. Legal? Machado ele usa dessa pequena sutileza, desse pequeno truque, que é uma forma também de garantir suspense, né? De trazer algum tipo de suspense para dentro da história. E aí então ele vai expor para nós coisa é essa de alma interna. Acho que a alma interna todos nós entendemos, não carece muita explicação. É aquilo que é como é a minha consciência, como eu me percebo. E como assim essa alma externa? É curioso que o Jacobina, que é o narrador da história e de certa maneira o doutrinador, né, dessa teoria, ele nos diz o seguinte, que a alma externa pode ser qualquer coisa. Chega um momento que ele fala assim, pode ser um gato. Isso talvez cause alguma estranheza, porque aqui existe um processo de redução, para não dizer uma espécie de dessacralização da alma. A alma, na nossa tradição cultural, é algo sagrado, né? É um dom divino. Quando o Jacobina nos diz de maneira muito direta, a alma externa pode ser um gato. Primeiro, essa concepção de uma alma interna e uma externa. E dizer que a externa pode ser um gato ou uma coisa qualquer, ele está dizendo para nós que essa alma externa não tem nada de sagrado, não tem nada de etéreo, não tem nada de divino, né? Nesse sentido, aquilo que era sacro, sagrado, foi dessacralizado, né? Existe uma espécie, portanto, de redução dessa ideia de alma. Há aqui no conto, e é importante fazer um pouquinho esse parênteses, um diálogo com o que nós poderíamos chamar do materialismo, que então vai aparecendo no século XIX. As doutrinas materialistas que vão surgindo, que vão se desenvolvendo ali ao longo do século XIX, de certa maneira estão presentes no texto. Machado não é exatamente um escritor materialista, mas de alguma maneira a teoria do Jacobina, de que existe uma alma externa, é uma teoria algo materialista. Tá legal? Vejamos então
que alma externa é essa que habita, né, de que fala para nós o Jacobina. Muito bem? Aqui um pequeno retrato para vocês do Jacobina, né, um comecinho. Vejamos o que ele diz. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e ao que parece astuto e cáustico. Não discutia nunca, e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial. Repara que aqui o Jacobina, ele próprio parece para nós uma espécie de materialista. Existe inclusive aqui um vocabulário que evoca muito o vocabulário cientificista, determinista, que é muito frequente na literatura naturalista, que já circulava pelo Brasil em 1882, naquele momento em que Papéis Avulsos, o livro em que está esse conto, é publicado. Me parece, portanto, que aqui o Machado está fazendo uma alusão, uma referência a essas doutrinas materialistas, cientificistas, essas doutrinas que dizem para nós que, afinal de contas, o homem tem uma herança bestial. O homem carrega consigo uma espécie de herança animalesca e que as formas sociais que nós produzimos, por exemplo, o debate, é apenas uma versão polida, educada e civilizada dos nossos instintos. Isso é muito comum, né, nas doutrinas, nas teses, nas correntes cientificistas que estão alimentando o determinismo naturalista que está aparecendo. Basta lembrar vocês que a publicação do nosso primeiro romance naturalista, que é justamente, não o Cortiço, né? É outro, é o Mulato, do Aloysio de Azevedo, é de 1881 também. Do texto há um diálogo que vai se estabelecendo com outras estéticas, com outras doutrinas, com outras correntes, tá bom? O próprio nome Jacobina evoca isso. Vocês estudaram, vocês têm isso muito mais fresco do que eu, digo-se passagem, né? Eu, esse senhorzinho, tá? Por quê? O jacobinismo francês. Aquela corrente revolucionária mais radical, mais intensa, né? Os jacobinos da Revolução. Aqui, Jacobina. E se você olhar com calma agora essa afirmação das crenças do personagem, são crenças jacobinistas, no sentido não político, não é de uma radicalidade política, mas é de uma radicalidade nas suas afirmações. Primeira radicalidade: o homem é um animal. O homem é movido, presidido por um instinto bestial. Está lá, ó. Ok? Tudo bem? Mas há mais elementos que eu gostaria de lembrar você aqui. Temos que o Jacobino é um capitalista. Essa palavra, na boca do Machado, ou na pena do Machado, significa sobretudo um homem rico, um homem que tem capital. Então, essa é uma tese, a doutrina que será exposta aqui para nós, que provém de um lugar social. Jacobina, portanto, é um homem que ocupa não apenas uma posição ideológica, doutrinária, filosófica, mas Jacobina também fala para nós a partir de um lugar da sociedade. Que lugar é esse? O lugar daqueles que têm capital sobrando. O lugar do capitalista. Ok? Então é importante perceber que o Machado, de uma maneira muito inteligente, faz convergir aqui dois elementos que são significativos. Primeiro, o universo de crenças do indivíduo. Ok? Aquilo no que ele acredita. O homem tem duas almas. A vida em sociedade é a expressão polida de um instinto bestial. Ao mesmo tempo, essas crenças são crenças que brotam de um determinado lugar social. Do lugar social daquele que acumulou o dinheiro. Ok? Por isso que ele vai, o Jacobino, expor a sua tese sem querer debate. Vou contar a história e fim de papo. A história em si é muito curta. O que nós temos? Nós temos um momento em que o Jacobina
foi, aos 25 anos, então agora a gente voltou lá ao passado, ele conta para nós então, que aos 25 anos ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional. Talvez eu precisasse explicar para vocês mais ou menos o que é a patente de alferes. Pensa numa patente equivalente mais ou menos à do tenente. É algo parecido com isso. Legal? É um oficial. Você há de se lembrar que é a Guarda Nacional, né? Uma espécie de força paramilitar de caráter civil que era controlada então pelos coronéis do Império e da República Velha. Os oficiais, tenentes e assim por diante, os alferes da Guarda Nacional, eram nomeados por esses chefes políticos locais. Então não há aqui, na nomeação do Jacobina, nenhuma espécie de mérito no sentido do sujeito que conquista o cargo, o posto, pelo esforço próprio. É antes uma situação em que o sujeito ganha algo de presente, por um motivo ou outro, que não vai ser explicitado no conto, da autoridade local. Ao ganhar esse cargo, ele ganha uma autoridade, isso é uma coisa importante. Ele ganha um lugar social, ok? Um lugar que tem algum destaque. Você tem direito agora a ostentar uma patente, sou alferes. Você tem direito não só de ostentar uma patente, você tem direito também de ostentar, né, um salário, ok? Se eu quiser olhar um pouquinho mais com calma, eu posso falar que, quem sabe, talvez tenha começado aí a trajetória de ascensão social do Jacobina, né? A trajetória de alguém que vai galgando lugares na sociedade. Não é à toa, portanto, que assim que ele recebe a nomeação de alferes, toda a família dele, passa a elogiá-lo e a tratá-lo com uma deferência, ou seja, um respeito que até então ele não gozava. Essa deferência se verbaliza nessa forma de tratamento: senhor alferes. Todos passam a chamá-lo de senhor alferes. Ele mesmo afirma para nós que essa forma de tratamento, senhor alferes, aos poucos vai substituindo o próprio nome dele. Né? E no começo ele estranha. Volto eu à fila do supermercado. Senhor, é o meu senhor alferes, entendeu? No começo ele estranha, mas depois ele se acostuma com aquela nova forma de chamá-lo. Se você prestar atenção, eu estou aqui entrando finalmente no tema da identidade. Sim ou não? Há aqui duas identidades contrapostas. Há o Jacobina, o rapaz de 25 anos de idade, filho de uma certa família. E quem vem entrando em cena agora? O alferes. O cargo, a posição, o lugar social que ele recebe por nomeação. A tal ponto que a família acaba comprando para ele a farda de alferes. Pedem que ele vista a farda de alferes. Admiram essa farda. Legal? Até que ele recebe um convite da tia Marcolina. Que convite é esse? É o convite para visitá-la. A tia Marcolina, que vive numa propriedade rural, um sítio, uma pequena fazenda no interior do Rio de Janeiro, ela quer conhecer o senhor alferes. É interessante que você se dê conta que ela não quer conhecer o Jacobina, esse ela já conhece, que é o sobrinho dela. Quem que ela quer conhecer? O senhor alferes, o outro. Vá se dando conta, portanto, que nós estamos falando de uma dupla identidade, né? Desse Jacobina, que afinal de contas diz que a alma é interna e externa, há duas almas. E ele aceita o convite da tia. Ele vai. A tia é uma senhora muito alegre, muito feliz, muito brincalhona, e a todo instante pede que ele coloque a farda, porque ela não quer mais, talvez, olhar para o Jacobina, ela quer ver quem? O senhor alferes. Tudo bem? E lá vai, então, o Jacobina põe farda, tira farda. Nesse meio tempo todo, a tia tem um espelho. Entra finalmente, né, o objeto que dá título ao conto.
É um espelho antigo do tempo de Dom João VI, com a moldura já gasta, legal? Mas um espelho todo requintado, todo elaborado, com uma moldura toda artesanal. E como é um espelho muito antigo, ele já está um pouco embaçado. O que significa que a imagem que ele reflete é uma imagem um pouco imprecisa, vaga, sem contornos muito definidos. O espelho é velho, é muito mais um objeto de decoração do que um objeto útil, prático no dia a dia. A tia anuncia, de repente, que ela precisa se ausentar da propriedade. Ela precisa, a filha está doente, né? Que a filha mora num outro lugar e ela vai ficar com a filha. E ela pede então ao Jacobina, que ele tome conta da fazenda, do sítio, na verdade. Nada muito difícil, né, gente? Nada muito difícil. Tudo que a Jacobina tem que fazer é ficar por ali, tomando conta das coisas. Não precisa tomar decisão nenhuma, tá? Aparentemente é simples. Nas primeiras 24 horas, depois que a tia vai embora, os escravos fogem. É um desastre. Se eu estou no tempo ainda da escravidão, isso é um prejuízo, é perda de capital. E o Jacobina se vê em pânico, não sabe o que fazer. Há uma questão irônica aqui dentro que o Machado cria, e eu sempre imagino o Machado escrevendo o conto, chegando a esse ponto, dando uma certa risadinha sutil. Porque o Jacobina não consegue controlar os escravos. Esse seria o papel do alferes da Guarda Nacional. Não seria? E o Jacobina entra um pouco em desespero. Como dizer para ti o que vai acontecer, o que aconteceu? Legal? Ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Ele fica sozinho. Tão sozinho que não tem mais ninguém ali para conversar. Nem os escravos. Ninguém mais o chama de senhor alferes. E ele começa a ficar incomodado com aquilo. Olhando-se na frente daquele espelho velho, do que ele se dá conta, né, que seria o nosso terceiro quadro ali. Ele se olha e não se vê mais. Pelo menos não se vê de maneira clara e nítida. Esse é o momento crucial do conto. Se o espelho é aquilo que devolve a nossa imagem, se o espelho é aquela superfície na qual eu olho para me ver, o Jacobina, ele se olha no espelho e ele não se vê. Pelo menos ele não se vê de forma nítida e clara. A imagem que é devolvida para ele é embaçada. É claro que existe aqui uma ambiguidade que a gente tem que prestar atenção. De um lado, eu posso explicar esse embaçamento, esse borrão da imagem pela idade do espelho. Mas também é bem verdade que eu posso dizer que o próprio Jacobina já não sabe muito bem quem ele é. Quem que ele é? O Jacobina ou o senhor alferes? Afinal de contas, todos só o chamavam de senhor alferes. Há aqui uma ambiguidade do próprio Jacobina. Um pouco desesperado, ele não tem dúvidas. O que ele faz? Veste a farda. Quando ele põe a farda de alferes e volta a se olhar no espelho, a imagem está lá. Ele se enxerga. A farda é a alma externa. É a farda que dá a ele agora uma identidade. É como se houvessem aqui dois indivíduos, dois sujeitos, duas personas. Existe o Jacobina, o filho, o sobrinho, o rapaz de 25 anos. E existe o alferes, o oficial ali da Guarda Nacional. O fato é que parece que essa identidade que é concedida pelo lugar social do alferes torna-se mais importante do que a identidade do próprio Jacobina. É como, portanto, se ele tivesse duas almas ou duas identidades. Há um sujeito que eu sou, que eu carrego comigo. Legal? E há um outro sujeito, que é aquele sujeito
que os outros me atribuem. Há uma alma que eu trago comigo, essa é interna, e há uma outra alma que me é dada pelos outros, essa é externa. O interessante é perceber que o Machado coloca claramente que essa nova identidade é resultado direto do lugar social ocupado pelo sujeito. Se a gente aprofundar um pouquinho a teoria do Jacobino, eu vou chegar à seguinte conclusão: que essa alma externa, na realidade, é uma construção social. São os outros que constroem essa alma para mim, indicando quem eu sou. No caso do Jacobina, chamando-o de alferes. É como se cada um de nós, e aí eu posso fazer essa extensão, fazer essa reflexão, é como se cada um de nós fôssemos portadores de várias almas. Voltando ao meu exemplo, lá na fila do supermercado, eu tenho uma alma interna. E a alma externa é aquela que me foi dada pela mocinha do caixa. Senhor, aqui ó, fila preferencial. Tudo bem? Eu fiquei um pouco na dúvida se ela queria dizer que eu estava velho ou grávido, mas enfim, já quieto. Tá aqui, fila preferencial. É uma alma externa. É como os outros me veem. Ao me chamarem de Senhor, eles dizem quem eu sou, para eles. Eles indicam para mim uma alma, uma identidade. Sim ou não? Nem sempre essa identidade externa está em acordo com aquela interna. Faça assim. Sim? Você se reconhece nisso ou não? A condição de aluno, a condição de vestibulando, seria a sua alma externa? Ela corresponde exatamente àquilo que vai dentro de você, a sua alma interna? Não vamos refletir muito sobre isso para não virar terapia em grupo. Tá legal ou não? O momento, orientação vocacional. Tudo bem? E mexe até aí, né? Uma coisa é aquilo que eu carrego comigo como paixão, como vontade, como desejo. É a alma interna. Outra coisa é aquilo que a sociedade diz para mim, a família, os professores, esses chatos, dizem: faça isso, faça aquilo. Não é? Olha, você é assim. A alma externa. Eis o Machado, numa história aparentemente simples e banal, captando, registrando para mim um fenômeno característico da nossa sociedade. Sim? Sobretudo da sociedade que eu poderia chamar de moderna, em que existem papéis sociais, em que existem lugares sociais para o indivíduo. E esses lugares, e isso é importante que se pense do Machado, esses lugares eles interferem, eles constroem para o indivíduo uma alma, uma identidade. Tudo bem? Num poema muito famoso do Álvaro de Campos, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, um poema chamado Tabacaria. Um poema longo, mas deliciosamente gostoso de ser lido, tá bom ou não? Chegando em casa hoje, naquele momento que você vai ficar de novo tenso, não consegue dormir de tantas ideias passando pela sua cabeça, pega o Tabacaria para ler, tem na internet. Né? Tem um momento que ele fala o seguinte, o Álvaro de Campos: ó, vestir uma máscara em mim. E agora ela se grudou no meu rosto e eu não sei mais como tirá-la. Não é esse tema de uma identidade externa que se cola a mim e que acaba se transformando no que eu sou? Ou eu me transformo nela? É esse processo, né, de conflito, de construção de uma identidade que o Machado está trazendo à tona com esse conto espelho. Ok? Importante perceber aqui que essa identidade, o Jacobino no começo começa nos falando que poderia ser um gato ou uma coisa qualquer, no conto revela-se o quê? Esse lugar ou essa função social do sujeito. Tá? Isso fica para você pensar em casa. Até que ponto aquilo que eu chamo, o que eu sou, é algo que eu construo livremente ou é algo que vai sendo moldado por pressão das forças sociais, culturais, né, nas quais eu estou imerso? Será que nós somos realmente pessoas livres? Até que ponto? Legal?
Isso que eu chamo João é alguma coisa que eu escolhi ser? Até que ponto? E é assim que os outros me veem? Percebe como esse conto é ainda atual? Sim ou não? Eu até sexta-feira ainda caio por causa desse taco, juro por Deus. Tá? Todo dia eu tropeço nele. Muito bem. Então, quais são alguns temas que se levantam nesse conto? Primeiro dos temas que me parece o mais imediato: o confronto entre essência e aparência. Tá? Entre aquilo que aparenta ser e aquilo que de fato é. Beleza? É um tema bastante barroco, não é? O barroco explora muito esse tema. O barroco é apaixonado por essa temática. Não posso esquecer do Padre Vieira, que trabalha com esse tema. Claro que o Padre Vieira vai trabalhar com esse tema numa chave teológica, religiosa, etc. e tal, não tem a menor dúvida. Mas é o mesmo tema. Quem é o jacobino? É a farda? É aquilo que ele aparenta? Ou é um outro que está lá dentro? Há um momento que o próprio jacobino não sabe, né? Ele precisa colocar a farda para ser alguém. Nem ele sabe. Nem ele tem certeza. Tá? Um outro tema que eu acabei de explorar agora com vocês: a identidade como uma construção social, uma construção da cultura. Né? E isso desilude a gente às vezes, né? Que a gente costuma acreditar que... Eu sempre acho um pouquinho ingênuo quando as pessoas dizem o seguinte: ah, eu escolhi ser assim. Né? Depois de ler esse texto, não sei se eu escolhi ser assim, ou até que ponto essa escolha é verdadeiramente minha. Um terceiro tema: crítica aos rituais vazios e ao materialismo. Vamos trabalhar um pouquinho esse tema que a gente não trabalhou com ele. Por que aqui existe uma crítica aos rituais vazios? Né? Repara que o ato de pôr a farda, né, encenar aquela nova postura, é um ritual social, não é? De certa maneira, o assistir à aula e o lecionar também são. Não tem a menor dúvida. Há uma encenação, há um ritual aqui dentro, né? E nós sabemos muito bem quais são os procedimentos desse ritual. Quem fica sentado, quem fica em pé. Quem pode falar, quem não pode. Né? Mesmo quando o professor fala assim: o que vocês acham? Ninguém responde. Porque o ritual me diz que aquela pergunta não é uma pergunta de verdade. Que o professor já tem a resposta pronta. E se eu falar alguma coisa errada, ele vai me corrigir. Então eu fico quieto. Na verdade, ele não quer saber a minha opinião. Aquilo é apenas um pretexto para ele continuar a aula. É um ritual. A questão é saber se esse ritual ele é vivido de maneira autêntica e verdadeira, ou se ele é um mero ritual, esvaziado de sentido. Não é? Aqui o conto parece colocar isso em questão. O vestir a farda para o jacobino é um ritual. Um ritual que ele faz apenas para parecer ser alguém, no momento em que ele já não sabe muito bem quem ele é. É um ritual, portanto, vazio. Quais são os rituais presentes na vida social que nós executamos de forma esvaziada de sentido? Será que eu posso falar isso, por exemplo, da religião às vezes? Do assistir aula ou do lecionar às vezes? Posso falar isso de outros contextos de convivência social? Por exemplo, a vida familiar, casamento. Tudo bem? E vivemos esse ritual vazio porque, afinal de contas, esse ritual vazio, meu Deus, de vez em quando não sempre, é a nossa alma externa. É o exercício de um ritual que me diz quem eu sou para alguém. Né? Quem é o João? João é o professor. Pronto. Acabou. Ufa, que legal. Agora eu posso saber quem eu sou. Sou professor. Não importa se isso faz sentido para mim ou não, né? Contanto que eu seja isso e eu possa me apresentar para as pessoas tendo uma identidade, um lugar social. Acabou. Mas essa identidade pode estar esvaziada de sentido. Esvaziada de significado. Legal? Há uma, por extensão, aqui um tema que é comum no nosso amigo Machado de Assis,
que é a crítica à doutrina materialista. Para o materialista, a única verdade realmente comprovável é a verdade do mundo material. O restante, que é imaterial, seriam como projeções, sonhos ou ilusões do nosso intelecto. É isso. O Machado ele nunca conviveu muito bem com isso, não. Para o Machado, isso é uma percepção exagerada. Então, repara que no conto, quando o Jacobina ele coloca a farda, é como se ele colocasse a sua alma externa, mas essa alma externa está materializada num objeto. No entanto, essa alma externa não faz sentido algum para o Jacobina. Ele só coloca essa farda para que ele possa dizer que ele é um alferes. Legal? Só isso. Então, o que o materialismo pode prover como explicação é vazio. É apenas, então, somente a realidade ou a verdade da própria vida material. Ok? O quarto ali e último tema, que eu vou deixar e vem mais como observação. Vai se revelando aqui na prática da escrita do Machado de Assis algo que é bastante frequente e comum: a intertextualidade como procedimento de construção do texto literário. Isso é bastante visível no Memórias Póstumas de Brás Cubas e aqui também. Por exemplo, aqui ele ele faz uma menção específica a um personagem do Mercador de Veneza, que é uma peça do Shakespeare, que é um judeu. Eu não sei pronunciar o nome, se é Shylock, mas eu vou falar Shylock, o Shylock, que é um homem avarento, apegado ao dinheiro. Então Jacobina fala: a alma externa desse personagem é o seu dinheiro, é o ouro. É isso que define quem ele é. Então há sempre, aqui a partir de agora no Machado, essas referências a outros textos literários como um instrumento ou como elemento que ajudam o leitor a situar um pouquinho melhor por onde o texto do Machado está caminhando. Legal? Então, isso é uma questão também de procedimento de construção literária bastante moderna e que aparece nesse conto também. Ok? Tudo bem? Então, tá legal. Era isso que eu tinha a dizer hoje, para esse conto. Alguma pergunta ou não? Não? Tudo bem? Tranquilo? Ok?